quanto vocês. Talvez mais que muitos. Né? Então é isso. Temos que olhar para o Senhor. É Ele é poderoso. Nós somos o que somos pela sua graça e misericórdia. Mas eu sei que o irmão passa, porque eu também passo. Esse tema muito relevante para nossos dias, e podemos ver na sua palavra como essa expressão ungir, unção, está tão desgastada, tão mal aplicada. Um cristão mais empolgado, alguém fala, está cheio da unção de Deus, né? Então tem nada a ver com... É outra coisa. Entendeu? Outra coisa. E até na música tem muita distorção, né? Tem aquela música, a unção de Deus chegou aqui, onde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus... Quer dizer, tem nada a ver com a base bíblica nesse texto. Então, fazendo mau uso dessa expressão, unção e ungir. E essa palavra, sim, veio realmente esclarecer qualquer dúvida. Agora, tem duas expressões que se usam muito, por exemplo, se referir ao pastor, não tocar no ungido do Senhor. Quero que você faça um comentário sobre essa expressão. E o Salmo 23 também, quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, qual seria o sentido aí? Por favor, essas duas questões. Bom, ali eu até toquei rapidamente, é que nosso tempo é muito apertado. Mas unge a cabeça com óleo, me dá alegria, me dá paz, me deixa gostoso, bonito, cheiroso, nesse sentido. É estético, né? Estético, esse é o estético. Quando é usado para o pastor, o ungido do Senhor, na verdade está lançando mão de um termo lá do Antigo Testamento. Ungido do Senhor, lá no texto que fala, jamais lançarei mão do ungido do Senhor, uma coisa assim que o Davi usa, ou farei mal ao ungido do Senhor, na verdade é o rei. O rei realmente foi consagrado colocando óleo na cabeça dele. Por isso ele é ungido. E na verdade o Davi também era ungido. Haviam 2 ungidos, que naquela época deveria ter um só. E há um conflito aí entre Davi e Saul. Né? Quando traz para o pastorado, é uma má interpretação, irmão. É inadequado esse termo, não é? É inadequado. A não ser que seja unção. Aqui não está significando unção com óleo, está dizendo separado do Senhor. Nesses termos, ok. Porque colocava o óleo para dizer, Davi é rei. Coloca o óleo sobre ele. Davi é separado, então, para ser um rei, né, para o Senhor. Então, nesse sentido. Okay. O próprio Jesus é chamado de ungido. Não tem nenhum texto que mostre que colocaram óleo sobre a cabeça dele. Então, nesse sentido, ok. Separado, né? Ok. Agora, quando a pessoa tem que pedir também, o próprio tem que dizer, não toque no ungido do Senhor, parece que a autoridade está meio abalada aí. Né? Pastor? Diga lá, irmão. Estamos na hora, né? Já estamos na hora. É verdade. Sobre os 2 aspectos que o senhor falou, que é com relação ao expulsar os demônios, que há a questão da unção também, que houve a questão naquele contexto específico, eu poderia entender que é um contexto extremamente específico, como, por exemplo, quando Jesus expulsou aquele demônio que os discípulos não conseguiram expulsar, e quando eles perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar, Jesus respondeu que era uma questão da espécie do demônio em si, que era necessário que eles estivessem em jejum e oração para expulsar aquele demônio. Então, eu poderia tratar, nesse contexto, a utilização do óleo como um contexto ultra específico, e com relação ao momento de cura, em Tiago 5,14, eu poderia tratar assim como o senhor falou, que a questão do óleo era uma questão de honra aos mortos, por exemplo, e não uma medida para ressuscitar o morto em si, mas uma questão de honra, eu poderia tratar esse ungir com óleo como uma medida de honra ou zelo ou preocupação com o enfermo em si? Com o enfermo? Com o enfermo em si. Por exemplo, dando um exemplo não necessariamente muito bom, quando alguém está enfermo, geralmente coloca-se a pessoa deitada, mas nem sempre, dependendo da enfermidade da pessoa, estar deitado vai facilitar a vida dela, vai facilitar o estado dela. E poderia ser simplesmente uma medida de zelo, de cuidado com... Bom, eu encerrei dizendo que seria mais uma medida, dizendo, estou separando ele para uma atenção especial, estou colocando ele diante de Deus, né, para os cuidados de Deus, estou consagrando ele de uma forma mais específica. O óleo era usado como
para doenças também, e muitos querem colocar então aqui em Tiago, como dizendo assim, ora e toma o remédio, seria essa aplicação. Tá? Isso aqui, na época do Novo Testamento, sempre se orou e sempre tomou o remédio. Isso aqui é normal. A gente fica pensando, será que tinha médicos naquela época? Tinha muitos. Tem escritos de rabinos dizendo assim, os filhos dos sábios não devem morar em cidade que não tem médico. É impressionante o que nós vemos sobre médicos lá. O médico que demora para atender, o médico que se faz de difícil, parece algumas coisas dos nossos dias também. Tiago não está falando do uso do óleo como remédio, porque seria estranho pedir um remédio só para todo e qualquer tipo de doença. Então é espiritual mesmo. O mais perto que eu posso chegar, irmão, é dizer, Deus mandou que os enfermos sejam colocados numa posição de atenção especial. Ele foi ungido. Irmãos, orem pelo João da Silva, porque ele está enfermo, nós o ungimos, colocamos ele diante do Senhor, aos cuidados do Senhor. E toda a igreja lembra do João da Silva. Okay? Mais do que isso, eu não sei o que quer dizer. Amém? Não sei, espero que tenha ficado claro. Eu sei. Quero até pedir perdão ao plenário, porque na maioria das perguntas tem vindo as mesmas pessoas, desde ontem. Mas é um momento tão ímpar, eu estou me sentindo uma EBD de que aqueles 50 minutos são insuficientes para esclarecer tudo que a gente precisa. E foi muito esclarecedora a palavra que o pastor Gusto nos trouxe nessa manhã, mas eu queria voltar um pouco lá nos discípulos, na missão dos 12. Na realidade, a gente usa muita expressão missão dos 12 apóstolos, quando na realidade, naquele momento, eles ainda não eram apóstolos, eles eram discípulos, e eram pessoas que estavam seguindo a Jesus para aprender com ele, porque foi para isso que Jesus os chamou. Então, na missão dos 12, eu gostaria que o pastor nos ajudasse nesta compreensão, de que eles foram colocados para praticar aquilo que eles estavam aprendendo de Jesus. Então, Jesus os manda para fora, para estarem sós, de 2 a 2, para colocar em prática o que aprendiam de Jesus. Logo em seguida, Jesus também manda 70, ou em algumas Bíblias 72, para fazerem também a mesma coisa. O raciocínio, o entendimento não seria de que, a partir deste olhar da prática dos discípulos que ainda não eram apóstolos, não são estas práticas que nós precisamos seguir nos dias de hoje? Bom, eu tenho dúvida se os 12 já não eram apóstolos aqui. Porque em determinado momento Jesus chamou do meio da multidão 12 e deu um nome para eles. Jesus os chamou de apóstolos. Eu não sei exatamente a ordem dos acontecimentos aqui. Quando ele diz enviou os 12, esses 12 normalmente já é um termo técnico para os apóstolos. Então eu creio que eles já eram chamados de apóstolos. Enviou os 12. Não quer dizer que Jesus andava só com 12, ele sempre andou com mais pessoas. Provavelmente esses 12 andavam com as suas esposas em muitas ocasiões, certamente alguns com seus filhos pequenos, e nós não nos apercebemos disso. Tá? Como temos texto aqui, alguns textos, quando muitas mulheres acompanhavam Jesus, inclusive na missão dos 72. Mulheres indo junto. Então, tenho dúvida se não eram apóstolos. Tá? Mas eles foram realmente praticar aquilo que Jesus tinha ensinado. Fazer o que Jesus ensinou. Jesus deu poder, autoridade para eles, né, e os enviou. É claro que nós sabemos que Jesus também nos dá autoridade. Temos a autoridade de cristãos. Às vezes nós nos enganamos um pouquinho, irmãos, é que é assunto para outra palestra, na verdade, sobre o sacerdócio de todos os crentes, que nós nos achamos também em pé de igualdade, todo mundo. Né? E esquecemos que Israel tinha tu é nação santa e tal, no Antigo Testamento é todo Israel, mas dentro do grupo de Israel, haviam algumas pessoas escolhidas para liderar o povo. No meio da igreja, todos são santos? Todos são santos. Todos têm o seu sacerdócio, o sacerdócio universal? Tem. Mas tem algumas pessoas que são escolhidas para pastores.
Algumas pessoas são escolhidas para diáconos, algumas pessoas são escolhidas para líder de escola bíblica e tem a sua autoridade também. Espero que tenha te ajudado, meu irmão. Senão nós podemos conversar depois também. Pastor, muito obrigado. Foi muito boa.